irmãos intercederem por mim o tempo inteiro, mas chegou a hora, né? A gente não pode fugir o resto da vida, dá vontade de se esconder, mas chega um momento que o Espírito Santo começa a tocar o nosso coração e Ele nos ensina tantas coisas no secreto e essas coisas que o Senhor nos ensina no secreto precisa ser transmitido ao coração de outras pessoas. A gente precisa transbordar do Espírito Santo, não reter, né? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Vou pedir para a banda não me abandonar. Tocar, deixa eu usar aí. Anderson e Ronaldo também com você. Não me abandona. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis 1, 26. Bem difícil, né, irmãos? Esperar bastante tempo os irmãos acharem Gênesis 1. Tá bem difícil. Amém? Toda a igreja achou? Amém. Então vamos lá. Então disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre animais que rastejam no chão. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Homem e mulher. Amém? Aleluia! O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Pode assentar, igreja, desculpa. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. A gente vê que o Senhor pegou barro, criou Adão. Mas não foi só Adão, foi nós mulheres também. Nós somos parecidos com Deus em vários aspectos. O nosso Deus, ele tem intelecto, ele sente, vou ajudar lendo aqui, irmãos, porque a gente fica nervoso, né? Ele sente, ele anda, ele fala, ele declara muitas coisas sobre as nossas vidas. Nós temos muitas características parecidas com o nosso Criador. Mas o Senhor nos dá uma característica da escolha, desde o princípio. O Senhor colocou no jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque não faria sentido o Senhor colocar o poder e o domínio da escolha sobre as nossas vidas se não tivéssemos o que escolher. E Ele queria que fôssemos parecidos nele até nisso, em poder escolher o que é bom. Só que Satanás não ficou satisfeito com isso, porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser a semelhança do Altíssimo. E isso não foi declarado sobre a vida dele. Isso foi declarado sobre a minha vida. Isso foi declarado sobre a sua vida. E Satanás, ele sentiu ódio disso, ele sentiu inveja disso. Não é desesperar de menos, né? Satanás nunca está satisfeito com nada. E ele viu o Criador declarando sobre a nossa vida: domínio, domínio, domínio. O Senhor te formou para dominar. Dominar sobre os animais, sobre a terra, sobre tudo aquilo de bom que Ele fez. Mas Satanás não ficou satisfeito. E por falta de obediência nossa, por falta de entender a boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor, a humanidade caiu. E com a queda veio a distorção da identidade. Com a queda, a gente começou a não nos enxergar como semelhança de Deus. A queda tirou a nossa convicção e o privilégio de se sentir imagem do Altíssimo. A Bíblia diz que Adão se escondeu, ele tinha vergonha. Como alguém que se parece com Deus tem vergonha de si mesmo. Como alguém que se parece com o Criador e anda com Ele todas as tardes tem vergonha do Criador. Satanás distorcendo todo esse decreto na nossa vida e tirando todos os nossos privilégios e convicção de quem nós somos, encheu o coração de homens e do homem de dúvida. A queda arrancou a nossa identidade de ser a própria semelhança do Altíssimo. Mas é interessante que Deus nos criou do barro
E o barro, ele é um material totalmente moldável. Quando acontece alguma coisa do barro rachar, o criador do barro, o oleiro, ele pega o barro e forma de novo, se for necessário. Então, como que nós vamos retornar a certeza de quem nós somos? Como vamos ser moldados novamente? Sendo discípulos do Senhor e não multidão. Repita comigo, irmãos, porque é legal. Repita comigo. Eu sou discípulo. Eu sou discípulo. Eu não sou multidão. Eu não sou multidão. Jesus, em todo o seu ministério, em toda a Bíblia, a gente vai ver que ele está sendo apertado, procurado por pessoas, porque as pessoas querem milagres, porque as pessoas querem transformação, porque as pessoas querem algo. A gente vê que muitas vezes tinha gente que nem voltava para agradecer, igual aconteceu com os leprosos, apenas um voltou. Por quê? Porque eles só queriam os milagres de Jesus. Eles não estavam preocupados com a essência de Jesus, quem Jesus era, o quanto Jesus parecia com eles, o quanto que eles necessitavam de Jesus. Eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam suas próprias vontades. Porque foi isso que a queda colocou em nosso coração, o orgulho. O orgulho de achar que, como nós somos mais parecidos com Deus, então nós precisamos só de nós mesmos. Não precisamos do Criador. Deixa eu ver, irmãos, para mim voltar. Mas a gente vê Pedro, que o Senhor Jesus fala que ele pode ir, que os discípulos podem ir, quiser ir. E ele olha para o Criador e fala: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é ser discípulos, irmãos. É olhar para o Senhor e falar: eu não preciso de nada do seu bolso. Eu não preciso dos seus milagres. Na alegria, na tristeza, na bonança ou na falta de algo, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não tem lugar melhor que na sua presença. Pode me faltar tudo, menos o Senhor. Essa é a convicção que o discípulo precisa ter. Essa é a convicção de alguém que se parece com Jesus precisa ter. Eu preciso de ti, Jesus. Deixa eu ver. Então vamos partir para outro ponto, que é a obediência e cumprir as suas vontades. O discípulo, ele cumpre as vontades do Senhor. Uma vez eu ouvi que o nosso coração, ele tende a obedecer quem ele ama mais. Olhe para o seu coração nessa noite. Quem ele ama mais? Ele ama mais o dinheiro? Ele ama mais as coisas desse mundo? Ele ama mais a internet? Porque muitas vezes nós negligenciamos a presença do Senhor para ficar no Instagram. Eu ia falar Facebook, mas Facebook está meio caidinho, né? A gente negligencia voltar ao jardim, voltar a andar com Ele ao entardecer, para ficar no Instagram, para ver coisas que não agradam o coração do Senhor, ou simplesmente para não fazer nada, o que é mais absurdo ainda. Que todo o nosso tempo seja dado para Ele. Porque o discípulo, ele deixa pai, mãe, todas as coisas para servir o mestre, o seu professor. E às vezes a gente negligencia Jesus por nada, por coisas tão tolas. Jesus, ele não busca fãs, pessoas que admirem seus milagres. Jesus procura pessoas obedientes, pessoas com propósito, pessoas que renunciam tudo e busquem em espírito e em verdade. Ele não está esperando que você seja o fã-clube dele, né? Já cheguei a ouvir, né, na internet, né? Como seria? Que Jesus é bom e o seu fã-clube estraga. Aqui não tem ninguém que é fã-clube de Jesus, aqui tem discípulos, servos e Aleluia, glória a Deus. Nós não somos fãzinhos de Jesus, nós somos filhos dele. Que nós vamos ter a convicção que eu não sou fãzinho de Jesus, não sou filha dele. Eu preciso obedecer a ele, eu preciso obedecer à vontade dele, eu preciso estar dentro da palavra que ele colocou aqui na terra e seguir a vontade dele. Por mais que as palavras sejam boas ou não. Amém? Deus não te escolheu para te usar. Desculpa, meu irmão. Deus não te escolheu para te promover, e sim para manifestar a sua glória. Eu digo isso, irmãos, porque a gente pode ver na Bíblia Jesus o tempo todo dizendo: eu estou aqui
para manifestar a glória do Pai. Nem o próprio Jesus veio aqui na terra para fazer as suas próprias vontades. Porque se fosse para fazer as suas próprias vontades, quando ele disse afasta de mim o seu cálice, ele não iria para a cruz. E muitas vezes a gente acha que o Senhor tem que se moldar à minha vontade. O Senhor tem que se moldar, eu tenho um projeto assim, assim, assim. Não, irmãos. Qual é o seu projeto para a minha vida? Jesus, é que eu tenho que fazer tal coisa. Se der tempo, o Senhor faz o que quer, o seu ministério na minha vida, os seus planos na minha vida. Isso não é fala de um discípulo. Isso não é fala daquele que foi escolhido para manifestar a glória de Deus. O discípulo ama seu mestre, ouve e reconhece a sua vontade e a sua voz. Falando em obediência, também vemos o jovem rico, que conhecia toda a lei e a obedecia. Porém, o seu coração, o seu Deus era o dinheiro, eram as suas próprias vontades. Ele sabia obedecer, e aí você fala, você está falando que eu tenho que obedecer o tempo todo e não basta só obedecer? Não, tem que largar tudo por amor. Porque eu olho para Mateus. Mateus, ele era um publicano. Publicano na época, irmãos, ganhava muito dinheiro. Mas Mateus, ele era um judeu e provavelmente era bem odiado pelos judeus, porque o publicano ele cobrava impostos do seu próprio povo. Então as pessoas não gostavam dos publicanos. Mas Mateus tinha uma vida confortável, boas roupas, uma boa casa na época, provavelmente. E quando Jesus o chamou, ele não olhou para trás. Não fez que nem um jovem rico e ficou apegado ao que ele tinha. Ele abandonou tudo para seguir Jesus. E também vemos outro exemplo de jovem rico, de Jesus. Jesus deixou toda a sua glória. Jesus deixou tudo que ele tinha, toda a majestade do seu trono, para te dar vida, para que você estivesse aqui nessa noite, para que eu estivesse aqui morrendo de vergonha falando do amor dele. Mas ele se entregou para isso. Ele veio para isso, deixou toda a sua glória. Nasceu numa manjedoura, irmãos. Já parou para analisar o que é uma manjedoura? É no meio dos bichos, sabe? Não é um lugar bonito. Ele se apresentou ao povo de Israel como rei em cima de um jumento, não foi num cavalo chique, não foi numa carruagem. Esse é o nosso Deus, se esvaziou de si. Então, eu quero dizer, irmãos, agora, os discípulos, eles precisam se esvaziar de si. A palavra do Senhor diz, tome a sua cruz e siga. É isso que o Senhor vai dizer. Agora pensa, tomar a cruz? Imagina Jesus falando isso na época dele, tomar a cruz. As pessoas ouvindo isso, hoje a cruz para nós é sinônimo de salvação, de um sacrifício de amor, mas na época, oxe, Jesus está falando para ele tomar a cruz, passar vergonha, me colocar num lugar de bandido, de pessoas ruins, porque a cruz era isso, era vergonha, era humilhação. E o Senhor Jesus, ele se entregou por nós, padecendo vergonha, passando muita vergonha. Jesus foi morto nessa cruz. O discípulo, ele veio para refletir seu mestre. Então não devemos nos envergonhar do Evangelho. Nós não devemos priorizar a nossa reputação. E se eu for passar vergonha? Se eu parecer cristão lá na escola, eu vou passar vergonha. Eu vou passar vergonha. As pessoas não gostam de crente. Na minha escola tem tudo quanto é gente. No meu trabalho tem tudo quanto é gente. Eu não vou passar essa vergonha e falar que eu sou cristã. Jesus teve a morte mais humilhante na época dele. E ele não se envergonhou, sabe por quê? Porque ele focava no amor que ele tinha por nós. Aleluia, Jesus. Eu estou nervosa, ele está quase acabando. Hoje, vivemos com o privilégio da graça, por meio dessa vergonha. Nos tornemos hoje fortes e corajosos, que a vergonha caia por terra em nome de Jesus. E que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos. Falando sobre a graça. A vida que parece muito difícil, né, irmãos? Mas com Jesus tudo fica tão mais tranquilo. Tome o fardo de Jesus nessa noite. Tome aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Confia no seu amor, na sua graça e dependa dela. Porque o que é a graça? A graça é uma coisa que nós não nos esforçamos para ter. O Senhor, Ele colocou sobre nós.
Aqui eu vi uma coisa muito legal, que fala assim, que a graça é o oposto de esforço. Ou seja, eu fiz e Deus é obrigado a me agraciar, ou não fiz e não vou pedir nada porque não me esforcei. A graça não é isso, é o oposto de esforço. A graça é mérito, é o oposto de mérito. Eu não merecia e Ele me deu. Recebi e sempre vou receber mais do que mereço, porque é o oposto de mérito. Eu nunca mereci e mesmo assim o Senhor me deu. Você pode fazer o que for, você pode lutar o tanto que for, você nunca vai merecer a graça, mas o Senhor Ele te dá mesmo assim. Tem um amor que fala assim, os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a te amar. Deixa eu te contar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Carrego o nome da família. Quando você aprende a descansar, entende que não é por você, não é pelos seus esforços, e sim pela graça, tudo muda, tudo fica mais fácil. E mais um ponto para ser discípulos, irmãos. Tá acabando, então não tem. Ame sem reserva. Eu não preciso nem dizer que o maior mandamento é o amor. E o discípulo, ele precisa amar. O discípulo, ele precisa amar, porque o nosso Criador, ele é amor. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser um amor que se sacrifica. Nós precisamos amar o próximo mais do que a nós mesmos. Que nisso nós demonstramos o maior mandamento, que é o amor. Esse é o maior mandamento. Quer se parecer com Jesus? Ame o seu próximo. Quer refletir a glória de Deus? Ame cada dia mais o seu próximo. Porque é isso que o Senhor nos chamou para fazer. E, irmãos, eu coloquei, terminando agora, eu coloquei aquela caixa aqui fora para mostrar que você reflete a glória de Deus. E é lá fora mesmo, não é aqui dentro. Não coloquei aqui na frente, coloquei lá fora. Porque é lá fora que você precisa manifestar e refletir a glória de Deus. O espelho, ele é só um objeto. Ele é só um objeto que refletiu aquilo que a nossa aparência. Nós devemos ser assim, não um objeto, mas que nós devemos entender que a gente não é super Deus só porque somos a imagem e semelhança de Cristo, mas sim que nós refletimos a essência de quem o nosso mestre é. Nós devemos ser discípulos, nós devemos realmente refletir a glória de Deus aonde quer que a gente for. Em nome de Jesus. Assim como Moisés, ele subiu ao monte e desceu, o rosto resplandecendo da glória do Senhor, nós devemos buscar essa intimidade. Irmãos, tem muito mais ainda sobre ser discípulo, mas eu vou deixar para o Ronaldo, porque é a parte do vídeo. E o vídeo é para o Ronaldo. Mas ir de ser testemunhas do Senhor. Isso também é um ponto muito importante para ser discípulo do Senhor. E eu agradeço